Kazuya era um idiota patético que se matriculou numa academia militar para ficar mais forte e lutar contra os alienígenas que mataram sua irmã. Mas tudo muda quando no seu primeiro dia, ele encontra a vilã mais forte da escola e abandona sua missão só para conquistá-la. A história começa anos depois, quando gigantescos mechs alienígenas chamados Nova invadem a Terra para terraformá-la. Para derrotá-los, a humanidade criou mulheres superpoderosas chamadas Pandoras. Mas, no caminho, a irmã de Kazuya, a Pandora mais poderosa, se sacrificou para salvar todos, deixando-o marcado para sempre. Anos após sua morte, Kazuya decide se matricular na mesma academia que a treinou para honrar sua memória e lutar contra os Nova. No dia da transferência, ele visita o túmulo da irmã e relembra os momentos com ela quando a presidente do conselho estudantil da academia, Chiffon, chega de helicóptero para buscá-lo. No caminho para a academia, Chiffon fala sobre as Pandoras e explica que elas costumam se unir a parceiros masculinos, chamados limitadores, para lutar em plena capacidade. Ao chegarem, Chiffon leva Kazuya para um tour. Nesse momento, uma Pandora que participa do evento, Ganesa, cai do telhado em cima deles com seus seios à mostra. Uau! Linda! E imediatamente se cobre ao ver Kazuya. De repente, sua oponente Satella pula para acabar com ela. Porém, quando Kazuya vê Satella, confunde-a com sua irmã falecida e a abraça com força. Chocada, Satella perde o equilíbrio e os dois caem, fazendo Kazuya enterrar o rosto em seus seios. Garoto, enquanto Satella tenta se desvencilhar, ela fica vermelha ao ativar seu sistema biológico de defesa, liberando um frio, uma reação que acontece quando uma Pandora e um limitador se conectam. Notando a distração, Ganesa dá um golpe final em Satella e vence a batalha. Mais tarde naquela noite, a notícia da primeira derrota de Satella se espalha pela academia como fogo, chocando a todos, pois Satella, a rainha intocável, nunca havia perdido uma batalha. Enquanto isso, Chiffon continua o tour, provocando Kazuya por ter tocado Satella de forma inadequada e causado sua primeira derrota. Sentindo-se mal, Kazuya pergunta a Chiffon se pode se encontrar com Satella e se desculpar. Mas Chiffon o avisa a nunca fazer isso, pois tem certeza de que Satella o matará só por tê-la tocado. Nesse momento, Satella chega do ônibus com o rosto enfaixado e passa por Kazuya. Ao vê-la, Kazuya tenta se desculpar pelo ocorrido, mas ela o ignora. Então ele pega a mão dela, fazendo-a lembrar de seu passado solitário e traumatizado, e ela hesita, envergonhada. Ela então se levanta e tenta ir embora, mas quando Kazuya agarra sua mão novamente, ela invoca sua arma e lhe dá seu último aviso. Nesse momento, Ganesa aparece e provoca Satella por ser uma perdedora e descontar em um pobre calouro. À medida que a multidão se forma, ela continua provocando Satella e a desafia para um duelo só para provar sua superioridade diante de todos. Assim que Satella aceita, ela invoca sua arma do vazio, uma arma especial usada pelas Pandoras, e a ataca. Quando Satella desvia, Ganesa avança e a ataca com uma série de golpes no ar. Mas Satella facilmente desvia e corta o torso superior de Ganesa, deixando seus seios à mostra. Envergonhada, Ganesa usa toda a sua força ativando o modo Pandora, que deve ser usado apenas contra os Nova, e empurra Satella. Enquanto ela cai, Kazuya a pega e a ajuda a se levantar. No entanto, Satella fica tão chocada que seu toque não a irritou que esquece sua arma e se afasta. Aproveitando a oportunidade, Ganesa prende Satella com suas correntes e a corta repetidamente. Depois, ela tenta cortar o braço direito de Satella, mas Kazuya intervém e pede a Ganesa para ir embora com sua vitória. Irritada, Ganesa se irrita e dá um tapa no pequeno inseto por estragar sua luta. Nesse momento, algumas gotas do sangue de Kazuya caem no rosto de Satella, fazendo-a liberar uma enorme explosão de energia e ativar seu modo Pandora. Apesar de estar chocada, Ganesa continua atacando Satella. Mas, para a surpresa de todos, Satella desvia calmamente dos ataques e derruba Ganesa com um único golpe. Quando está prestes a acabar com ela, dois instrutores da academia, Yumi e Olaise, chegam, bloqueiam-na e a avisam para desativar seu modo Pandora para evitar mais problemas. Então Satella retorna à sua forma normal. Ao anoitecer, Kazuya encontra seu dormitório, vê seu colega, Arthur, e o convida para entrar. Após as apresentações, Kazuya pergunta a Arthur sobre Satella, mas Arthur o avisa a nunca se envolver com ela, pois ela é uma feminista que odeia homens e que todos temem. Ele então apresenta Ganesa como sua parceira Pandora e começa a bajulá-la, mas Kazuya evita contar o que ela fez antes para não arrumar confusão. À meia-noite, Satella está no banheiro pensando em Kazuya e desejando seu toque sem entender o porquê. No dia seguinte, Yumi apresenta Kazuya à nova turma, mas, por causa de seu rosto bonito, as garotas logo começam a fantasiar com ele. Como ele não sabe sobre a luta dela com Satella, pergunta como ela se machucou se acabou de ganhar o torneio da academia, mas Ganesa manda ele se meter na vida dele.
Durante o intervalo, a representante de classe Hiragi se apresenta e mostra a cantina. Enquanto comem, Hiragi imita Kazuya durante a luta de Satella e Ganesa e pergunta por que ele defendeu Satella. Quando Kazuya diz que foi porque causou a derrota dela, Hiragi se assusta e avisa, com Arthur se juntando a eles, para nunca se envolver com Satella. Mas enquanto ele critica Hiragi por falar de alguém que não conhece, Satella entra, chamando atenção, e compra seu almoço. Quando está prestes a sair, Kazuya agarra sua mão de novo, surpreendendo a todos, e tenta se desculpar. Confuso, Kazuya a segue até o telhado, devolve seu almoço, pede desculpas por sabotar sua luta com Ganesa e quebrar as regras da academia. Ao ouvir isso, Satella diz timidamente que só o salvou porque ele tentou salvá-la. No entanto, antes que ela possa responder, Miyabi aparece com 3 de seus fãs, se apresenta e critica Satella por tentar batizá-lo ali. Nesse momento, High Reed diz a Arthur que Miyabi é só uma vagabunda que batiza garotos bonitos. Depois disso, Kazuya corre atrás de Satella, mas Miyabi o agarra, chega perto e declara sua intenção de batizá-lo. Para sua surpresa, Kazuya recusa e tenta voltar para Satella, mas Miyabi bloqueia seu caminho e promete puni-lo. Mas Miyabi fica tão irritada com a desrespeito que derruba Satella no chão e invoca suas adagas guiadas. Quando Satella se levanta, Miyabi lança uma adaga, mas Satella bloqueia. No entanto, quando está prestes a dar o golpe final, Satella usa Excel para ficar atrás de Miyabi e atacá-la. Miyabi desvia do ataque e as duas continuam lutando em pé de igualdade. Mas no final, Miyabi acaba com um corte feio no rosto e grita. Assim que recupera os sentidos, ela perde o controle e promete humilhar Satella, fazendo seus fãs congelarem a área. Quando ela se aproxima de Satella para acabar com ela, Satella salta da área congelada para escapar, surpreendendo Miyabi. Depois, ela agarra os seios de Satella, acaricia-os e a empurra para o chão. Em seguida, baixa as roupas dela, expondo-a e manda seus fãs tirarem fotos constrangedoras. Enquanto Miyabi observa Kazuya, chocada por ele ter ativado o congelamento sem uma Pandora, Satella aparece atrás dela. Ao mesmo tempo, alguém avisa Chiffon sobre problemas no telhado. Enquanto Satella a ignora, Yumei e Elise aparecem para parar a luta, mas Kazuya os prende em sua área congelada, vê a aparição da irmã e lembra a Satella que as Pandoras lutam contra as novas, não entre si. Mais tarde, Elise pesquisa a genética de Kazuya e diz a Yumi, que está ao seu lado, que descobriu que Kazuya tem a mesma genética que sua irmã falecida, mesmo sendo homem e conseguindo congelar sem uma Pandora. Enquanto isso, Chiffon enfaixa um ferimento no rosto de Kazuya e o avisa mais uma vez para evitar se mover com Satella, pois agora que ela desrespeitou uma veterana, os terceiros anos que assistiram à luta vão reagir. Nesse mesmo momento, uma Pandora do terceiro ano chamada Ingrid e seu limitador, Léo, estão em um ponto de vantagem prestes a passar por uma simulação de batalha com o Nova Tipo B. Quando estão prontos, Ingrid mergulha no chão, ativando o modo Pandora com o congelamento de Léo e pousa bem perto do Nova. Quando ele a ataca, ela desvia em super velocidade, ativa sua técnica final, Tempest Turn, que a divide em 5 clones e corta o núcleo do Nova para expô-lo. Depois disso, ela corta o núcleo, destruindo o monstro e finaliza a batalha de simulação. No caminho de volta para a aula, outra aluna do terceiro ano, a Tia, se aproxima dela e pede que cuide da Rainha Intocável para proteger sua honra, deixando Ingrid chocada. Uma semana depois, Yumi libera Satella da prisão da academia. Mas quando Satella volta para seu dormitório, Ingrid se aproxima dela e se apresenta como uma aluna do terceiro ano. Ao ouvir isso, Satella imediatamente a considera uma inimiga e convoca sua arma. No entanto, antes de qualquer luta acontecer, Ingrid diz a ela para encontrar um limitador até o meio-dia do dia seguinte para que possam lutar em pé de igualdade e sai sem saber que Hiragi acabou de ouvir a conversa delas. Logo depois, Hiragi corre de volta para seu dormitório e conta a Kazuya e Arthur tudo o que ouviu Ingrid dizer a Satella. Chocado, Kazuya sai correndo do quarto e vai direto para o quarto de Satella para falar com ela. Enquanto isso, Satella está sentada em sua banheira, relembrando o momento em que Kazuya pediu para ser seu limitador, apenas para perceber que está desejando seu toque novamente. Antes que muito tempo passe, Kazuya chega ao quarto dela e entra, apenas para perceber que ela não está lá. Quando está prestes a sair, ele vê o diário de Satella em sua cama e tenta lê-lo.
Nesse momento, Satella sai do banheiro usando apenas uma toalha, vê seu diário perigosamente perto de Kazuya e imediatamente se lança sobre ele para impedi-lo de lê-lo. Na luta, ela colide com Kazuya, fazendo com que ambos caiam e acaba sentando em cima dele. Logo depois, sua toalha cai, expondo seus seios. Eu vou gozar. E isso coloca a carne de Kazuya em suporte vital. Nesse momento, Satella grita em choque, rapidamente se cobre de vergonha e pergunta a Kazuya por que ele está ali. Kazuya pergunta se ela está pensando em torná-lo seu limitador, mas Satella rejeita a oferta. Confuso, Kazuya diz a ela que sabe que ela tem uma luta marcada contra uma aluna do 3º ano no dia seguinte, e que precisará de sua ajuda, mas Satella recusa e manda ele embora. Mais tarde, Satella infiltra-se no dormitório de Ingrid para lutar com ela sem seu limitador por perto, pensando que Ingrid estaria fraca sem ele. Mas para sua surpresa, Ingrid a agarra pela cabeça, a segura na janela e a provoca por pensar assim. Satella imediatamente a chuta para longe e pousa em segurança no chão. Mas logo depois, Ingrid ativa sua arma do vazio e avança contra ela. Sentindo o perigo, Satella ativa sua arma e faz o melhor que pode para desviar dos ataques de Ingrid. Mas em um momento, Ingrid atinge a parede e faz o prédio todo tremer violentamente, alertando os alunos, incluindo Kazuya. Enquanto Kazuya corre para fora para investigar, Ingrid continua sobrecarregando a pobre Satella, chutando e batendo nela de qualquer maneira, até que Satella perceba que Ingrid é realmente mais forte do que pensava. Sabendo disso, ela se levanta, ativa a Axel, salta em velocidade ao redor de Ingrid e tenta surpreendê-la. Para sua surpresa, Ingrid bloqueia facilmente, quebrando sua arma no processo. Então, ela ativa sua técnica final de clones, Tempest Turn, e manda os clones darem outra surra em Satella. Nesse momento, alguns alunos do 1º ano espiam pela janela do dormitório para assistir à luta, e Léo aparece e distrai Ingrid. Aproveitando a oportunidade, Satella pula de volta para a segurança, pronta para outra batalha. No entanto, antes disso, Ingrid dá a ela mais uma chance de batizar um limitador entre os meninos que os assistem, para que possam lutar igualmente. Ela então chama os meninos, perguntando se eles vão ajudar Satella, mas quando ninguém responde, ela se prepara para lutar. Nesse instante, Kazuya aparece e se oferece para ajudar Satella. Apesar de sua surpresa, Ingrid dá a Satella algum tempo para batizá-lo. Kazuya se ajoelha diante de sua rainha e implora para que ela o batize, mas Satella recusa, afirmando que o ritual a faz sentir como se estivesse sendo surrada e que ela odeia isso. Irritada, Ingrid percebe que está perdendo tempo com Satella, então ativa seus poderes com o congelamento de Léo, que imobiliza Satella e avança para acabar com ela. No último minuto, Kazuya ativa seu próprio congelamento e repele Ingrid, fazendo-a perceber que Kazuya é a verdadeira ameaça. Ao se aproximar dele, Satella corta seu peito para mantê-la afastada, mas Ingrid fica tão irritada que exige saber por que estão tão determinados a serem desrespeitosos. Ao ouvir isso, Kazuya pergunta por que ela é tão obcecada por disciplina, mas Ingrid o ignora e continua lutando com Satella como se seus cupons do Burger King estivessem em jogo. Enquanto isso, Ganesa se aproxima de Kazuya e explica por que Ingrid é tão rigorosa. Tudo começou há um ano, quando uma nova tipo S apareceu de repente durante um carnaval da academia para os calouros. O ataque fez com que o pelotão quebrasse a formação e a nova massacrou todos os alunos participantes, incluindo a melhor amiga de Ingrid, Maorin, a líder do pelotão. Quando os reforços finalmente chegaram, a nova foi eliminada. Mas já era tarde demais, pois Maorin morreu nos braços de Ingrid. Ganesa explica que Ingrid acredita que a falha dos calouros em seguir ordens levou à morte de Maorin, e é por isso que ela valoriza tanto a disciplina. Nesse momento, Léo consegue prender Satella em sua área de congelamento, mas Kazuya imediatamente a quebra e imobiliza Ingrid e Léo, deixando Ingrid chocada. Logo, Satella dá um chute no joelho de Léo, derrubando-o no chão, e parte para cima de Ingrid. Desesperada, Ingrid ativa seu modo Pandora completo, permitindo que ela se mova na área de congelamento de Kazuya, mesmo sem seu limitador, e se aproxima lentamente de Satella, questionando se realmente está fazendo a coisa certa. Sem tempo a perder, ela imobiliza Satella no chão e tenta acabar com ela. Nesse momento, Kazuya amplifica o poder de sua área de congelamento, imobiliza Ingrid no chão e garante à mulher enlutada que sua melhor amiga morreu defendendo os ideais de uma Pandora. Irritada, Ingrid manda ele calar a boca, mas Kazuya revela sua verdadeira identidade como o lendário Pandora, irmão de Aoi Kazuya, e quase imediatamente, a expressão de Ingrid muda. Ao mesmo tempo, Ganesa se apresenta como uma das sobreviventes do incidente e garante a Ingrid que Maorin sacrificou sua vida para que eles escapassem, pois sabia que Pandoras inexperientes como elas não podiam enfrentar uma nova. Ao ouvir isso, Ingrid se lembra de Maorin perguntando sobre o 1º ano antes de morrer e finalmente entende o porquê. Percebendo que Kazuya estava certo, Ingrid desativa seus poderes e desaba de culpa. Logo depois, Ganesa se despede e Kazuya agradece a Satella por salvá-lo novamente. Mas Satella apenas cora sem dizer uma palavra.
No dia seguinte, o sumo sacerdote de uma vila nas montanhas convoca uma Pandora talentosa chamada Hana, a abençoa e a envia para a academia de Kazuya para encontrar seu par destinado. De volta à academia, Yume dá uma palestra sobre novas para a turma de Kazuya, explicando que são alienígenas que geram naturalmente uma área de congelamento e que o papel de um limitador é neutralizar essa área para que a Pandora possa se mover livremente. Ao ouvir isso, Hiragi imediatamente olha para Kazuya e começa a se perguntar como ele consegue criar uma área de congelamento sem ser batizado. Depois das aulas, ela pergunta a Kazuya, com Arthur ao lado, como ele fez a área de congelamento durante a luta entre Satella e Ingrid. Mas Kazuya diz que não sabe como, porque estava muito desesperado para salvar sua amiga. Ao ouvir isso, Hiragi pergunta se Satella pelo menos o agradeceu por salvá-la, mas quando Kazuya diz que ela não fez isso, Hiragi explode e faz um grande alvoroço. Nesse momento, Arthur lembra Kazuya que, embora Satella seja bonita, nada de bom virá de se associar a ela. Dito isso, Hiragi também entra na conversa motivacional. Mas enquanto faz isso, Satella aparece atrás deles, deixando Hiragi e Arthur apavorados, e pede a Kazuya para acompanhá-la ao telhado para uma conversa privada. Lá, Satella sente o toque de Kazuya novamente. Percebe que não se sente enojada por seu toque. E Shaili diz a Kazuya que nunca se sentiu assim antes. Envergonhado, Kazuya também diz a ela que ainda é um garoto virgem e não consegue descrever como está se sentindo. Ele então tenta tocá-la, mas Satella se afasta. Envergonhada, confirma que ele pode usar o congelamento sem que ela o cubra com seus fluidos, e timidamente concorda em deixá-lo ser seu limitador. Enquanto isso, Hana chega à academia, animada e pronta para encontrar seu par destinado, e começa a explorar o campus. Não muito depois, Satella compra um almoço para Kazuya, mas enquanto comem, ela começa a exalar feromônios como uma leoa no cio e nervosamente diz a ele que quer que ele vá ao seu quarto naquela noite, ao que ele concorda. No caminho de volta para o dormitório, Kazuya vê Hana olhando o mapa do campus e se pergunta quem ela é. Nesse momento, Hana o abraça apertado e pede que ele a leve ao escritório do diretor. Depois, Kazuya sai para ir ao quarto de Satella, mas Hiragi e Arthur o veem e o acompanham até o dormitório. No caminho, Kazuya conta a eles que Satella agora é sua Pandora. Mas Hiragi não fica feliz com isso, pois Satella nunca o batizou, enquanto ela e Arthur continuam insistindo para que ele a rejeite, alegando que ela só está brincando com ele. Kazuya diz que Satella já o convidou para seu quarto naquela noite, para provar que está séria sobre a parceria, deixando a dupla chocada. Hiragi então explica que o convite para o quarto é uma tradição doce em que uma Pandora convida seu limitador para seu quarto por uma noite para que possam se divertir e fortalecer seus laços. Nesse momento, Arthur conta que Ganesha uma vez o convidou, para que pudessem perder a virgindade juntos, mas ele desmaiou de tanto beber e estragou tudo. Logo, eles chegam ao dormitório de Kazuya. Enquanto Kazuya corre para a entrada, ele esbarra em 3 Pandoras do segundo ano, que o reconhecem como fã da Satella, e perguntam se ela realmente concordou em fazer dupla com ele. Quando ele confirma, as garotas o cercam e o empurram para o chão. Prestes a bater nele, Hiragi sai de seu esconderijo, exigindo saber o que vão fazer com ele. Mas as garotas o ignoram, e uma delas pisa no peito de Kazuya. Confuso, Kazuya exige saber os nomes delas. Quando se apresentam, Hiragi percebe que são as perdedoras que Satella destruiu no carnaval recente, e estão mirando nele para machucá-la. Nesse momento, uma das garotas derruba Hiragi no chão e rasga sua cobertura de balão como punição pela falta de respeito. Com a tensão aumentando, Hiragi se levanta, invoca sua arma do vazio e as desafia para uma luta. Uma das garotas decide enfrentá-la, então Hiragi parte para cima dela e a ataca. Como não tem experiência, a garota do segundo ano desvia de tudo, vai por trás dela e corta seu peito com sua arma do vazio. Ao ver isso, Arthur decide chamar um professor, mas a terceira garota se aproxima dele, invoca sua arma do vazio e ataca Arthur. Depois de imobilizá-lo, a primeira garota pisa na parte íntima de Kazuya, enquanto as outras duas atormentam o pobre Arthur e Hiragi. Cansado da palhaçada, Kazuya avisa as garotas para pararem, mas elas o ignoram. Então, ele se levanta, ativa sua área de congelamento enquanto Hana está por perto assistindo e imobiliza as garotas. Depois, ele caminha até Arthur para soltá-lo das correntes. Mas antes de chegar lá, ele desmaia de exaustão, liberando as garotas. Depois de ver o quão problemático e forte Kazuya realmente é, uma das garotas invoca sua arma do vazio para cortá-lo. No entanto, no último minuto, Hana aparece, agarra a arma com as mãos nuas e jura proteger Kazuya a todo custo, pois percebeu que ele é seu destino. Ouvindo isso, as garotas subestimam Hana e a atacam, mas Hana desvia de todos os ataques e nocauteia as 3. Ao anoitecer, enquanto Satella tenta escolher uma boa roupa para o encontro com Kazuya, Arthur aparece e conta o que aconteceu. Então, ela corre para o hospital para ver como ele está, apenas para encontrar Hana já lá. Vendo como ela parece estressada, Hana diz a Satella para se acalmar e esperar os médicos liberarem Kazuya para visitas.
Mas Satella fica chocada ao ver alguém se importar com Kazuya tanto quanto ela, então pergunta a Hana se ela é aluna da academia. Quando Hana se apresenta como uma caloura, Arthur percebe a situação e a tira de cena para ver Hiragi, para que não briguem. Logo depois, os médicos aparecem, garantem a Satella que Kazuya está bem e a incentivam a visitá-lo, o que ela faz. Enquanto isso, Hana informa Arthur e Hiragi sobre sua missão de encontrar um limitador, e então mostra 6 estigmas em suas costas. Como estigmas são basicamente tecido alienígena que concede poder às Pandoras, Arthur fica chocado ao ver que Hana tem 6, mas percebe que é por isso que ela é tão forte e a tranquiliza que ela encontrará um limitador para se emparelhar. Ouvindo isso, Hana diz que não precisa disso porque já escolheu Kazuya como seu parceiro. Chocado, Arthur diz a ela que Satella já o escolheu, deixando Hana confusa. Enquanto isso, a tia e alguns outros alunos do 3º ano estão relaxando na piscina da academia, pensando nos 2 novos alunos, Kazuya e Hana, e esperando que algo interessante aconteça em breve. No dia seguinte, Kazuya acorda e encontra Satella dormindo ao seu lado. Então, ele a acorda e pergunta se ela realmente ficou ao seu lado a noite toda. Envergonhada, Satella o ignora e vai em direção à porta. Mas antes de sair, Kazuya se desculpa por não ter aparecido. Satella garante que está perfeitamente bem, já que tecnicamente passaram a noite juntos, então ela sai. Mais tarde naquela manhã, Hana é apresentada à turma de Satella como uma colega do 2º ano. No momento em que Satella a vê, ela reconhece imediatamente como a inconveniente que estava gritando por Kazuya na noite anterior e faz o possível para ficar quieta, só para Hana sentar ao seu lado e declarar sua intenção de roubar Kazuya dela. Depois das aulas, Alice leva os alunos do 2º ano para o pátio para uma rápida sessão de sparring. Após algumas conversas, ela chama Hana e a coloca contra Ganesa, uma das melhores alunas do 2º ano. Com Satella assistindo da lateral, Ganesa ativa sua arma de eletricidade, correntes de contenção e ataca Hana primeiro. No entanto, para surpresa de todos, Hana usa sua arma de eletricidade, um par de luvas e botas, para bloquear o ataque. Então, ela salta alto, pousa perigosamente perto de Ganesa e rasga sua cobertura de balão. Ela então tenta chutar Ganesa, mas Ganesa bloqueia o ataque, a empurra para longe, conserta suas roupas e ataca Hana de todos os lados. Percebendo que não pode bloquear, Hana adota uma postura defensiva que protege seus órgãos vitais do ataque. Quando Ganesa percebe isso, ela perde a paciência e ataca novamente. Mas desta vez, Hana avança, desviando de tudo e acerta o soco no estômago de Ganesa. Enquanto ativa seu golpe final, Elisa interrompe a luta e a declara vencedora. Enquanto os outros alunos a observam, 2 alunos do 3º ano, Arnett e Krell, que assistiram à luta com a tia, iniciam seu plano para manipular Hana. Durante o almoço, Arthur e Hiragi se sentam com Kazuya, expressam preocupação pela surra que levaram e aconselham a parar de andar com Satella. Irritado, Kazuya pede para pararem de falar mal dela e pergunta o que ela fez para ganhar o apelido de Rainha Intocável. Em resposta, Arthur diz que ela feriu seu antigo limitador na escola antiga há 2 anos, além do ponto de recuperação. Por causa disso, Arthur diz que Satella foi suspensa por 1 ano antes de se transferir para a escola deles como aluna do 2º ano. Ele então pede a Kazuya que se lembre de como ela tratou Miyabe e seus admiradores mais cedo, para que entenda por que eles estão tão preocupados com ele. Antes que Kazuya possa responder, Hana aparece parecendo uma irmã profissional e pergunta sobre a recuperação de Kazuya. Enquanto Kazuya responde, Hiragi e Arthur percebem a situação e saem da mesa. Depois, Kazuya chama Hana usando honoríficos, mas ela se ofende e pede para ele chamá-la apenas de Hana. Quando Kazuya faz isso, Hana empurra a perna contra seu Cocapus Prime e seus seios contra seu peito. Então, ela faz barulhos felizes quando Kazuya a chama de mamãe. Quando estão prestes a se beijar, Satella aparece parecendo irritada e envergonhada. Hana vê isso, então imediatamente mostra a Satella seu doce, se agarra a Kazuya e age de forma carinhosa com ele. Envergonhado, Kazuya chama Hana sem honoríficos. E embora isso faça Satella ficar extremamente ciumenta, ela se mantém calma e convida Kazuya para o telhado para outra conversa importante. Depois que eles saem, a tia aparece, senta-se ao lado de Hana, se apresenta e começa a falar sobre o relacionamento estranho entre Satella e Kazuya. Ela diz a Hana que, apesar de se recusar a batizar Kazuya e se tornar oficialmente sua parceira, Satella ainda o está levando a acreditar que são verdadeiros parceiros. Tudo porque ela quer a habilidade independente de Kazuya de criar um campo de congelamento só para ela. Assim que terminar de usar esse poder dele, a tia afirma que Satella vai descartar Kazuya, encontrar um novo limitador e repetir o mesmo processo. Depois da conversa, Hana processa tudo que a tia lhe disse e decide fazer de Satella sua inimiga. Naquela noite, ela visita o quarto de Satella sem aviso e a instiga a segui-la a algum lugar. Enquanto isso, Kazuya, que tem pensado sobre seu relacionamento com Satella desde então, decide visitá-la naquela noite para perguntar como ela realmente se sente sobre ele. Logo depois, Satella e Hana chegam ao ginásio da academia,
e Hana avisa Satella para ficar longe de seu Kazuya, alegando que ela não tem direito sobre ele, já que nunca o batizou. Chocada, Satella lembra Hana que Kazuya já é dela, mas Hana pergunta por que ela ainda não o batizou se realmente se sente assim. Envergonhada, Satella diz a Hana que não pode discutir algo privado com ela, mas ao se virar para sair, Hana agarra seu ombro e exige que ela responda. Irritada, Satella dá um tapa em Hana e diz para nunca tocá-la, mas Hana revida imediatamente e decide resolver as coisas com os punhos, sem perceber que a tia as está observando. Ao mesmo tempo, Kazuya percebe que Satella não está em seu quarto, mas ao segui-la, ele ouve duas garotas falando sobre ver Satella e Hana no ginásio e corre para lá. Enquanto isso, Satella e Hana avançam uma contra a outra com suas armas de Volt e começam a lutar normalmente nos primeiros segundos. Em um momento, quando Hana avança, Satella desaparece usando a célula ovo e dá um chute no rosto de Hana milissegundos depois. Depois de sobreviver ao ataque, Hana ativa sua técnica final, as asas de luz, e fica parada. Vendo isso, Satella avança para outro ataque, mas algo invisível a atinge e a joga contra a parede. Depois disso, Hana se levanta, seu poder emanando de seus punhos, e se entrega, dizendo a Satella que apenas ativou sua técnica de portão de inundação de longo alcance. Satella simplesmente a ignora e avança novamente. Mas quando Hana a contra-ataca, ela percebe que precisa aprender o alcance da técnica. Para isso, ela intencionalmente leva mais alguns golpes de Hana, mas quando Hana está prestes a dar um golpe final, ela acelera 2 vezes em um instante, surpreendendo até a tia e desferindo um ataque horrendo em Hana. Impressionada, Hana se levanta, conserta suas roupas e se prepara para a segunda rodada. Quando chega a hora, elas avançam uma contra a outra, e em um instante, Hana deixa Satella cravar a faca em seu ombro para ficar dentro do alcance de seu próximo ataque. Então, ela ativa sua técnica de soco final e dá um soco em Satella até ela se submeter. Apenas segundos depois, Satella se levanta, pronta para a terceira rodada. Mas nesse momento, Kazuya aparece e diz a Hana mais uma vez que Satella é sua parceira. Hana argumenta que Satella só está usando ele e pede a Kazuya para ser seu limitador, mas, quando o Capitão Sevahou está prestes a defender sua enxada, a tia aparece com Arnett e Creel, reclamando que Hana estragou o plano de destruir Satella e decide retomar de onde parou. Chocada, Hana pergunta de que plano ela está falando, e a tia revela que contou toda aquela bobagem antes, então ela vai destruir Satella por elas. Ao ouvir isso, Kazuya diz a Hana que sabia das condições de Satella antes de se tornar seu limitador, fazendo Hana perceber que estava sendo usada. Em seguida, a tia murmura algo sobre manter a ordem da academia e que precisa ensinar uma lição a Satella por humilhar Mia B. Mas Satella manda ela calar a boca e vir pra cima se tiver coragem. Impressionada, a tia dá a Satella a chance de escolher se vai lutar contra Arnett ou Creel, mas Satella desafia as duas a virem. Antes de começarem, Hana se oferece para enfrentar uma delas como vingança por ter sido enganada, mas Kazuya se coloca na frente e tenta impedi-las. Irritada, Arnett a nocauteia, irritando ainda mais Hana e Satella. Satella imediatamente ataca Arnett, mas ela desvia, ativa sua arma de impulso e espera o próximo movimento. Enquanto isso, Hana se lembra de como Satella ficou quando Kazuya foi nocauteado e percebe que ela realmente se importa com ele. Nesse momento, Arnett ataca Satella, mas por algum motivo, o golpe acerta suas costas, deixando Satella confusa. Enquanto Hana observa em choque, Creel ativa sua arma de impulso e a ataca com uma chuva de socos. Hana desvia no começo, mas quando está prestes a contra-atacar, Creel a acerta no estômago, jogando-a contra a parede, e então ativa Tempest Turn, rasgando as roupas de Hana. Ao mesmo tempo, Satella usa Axel em Arnett, mas Arnett desvia facilmente e a derruba com vários ataques de direções diferentes. Ela então diz a Satella que usa Double Axel para criar imagens após de si mesma, e é por isso que Satella não consegue rastreá-la. Mas antes que Satella possa responder, a tia aparece para se gabar e avisa que ela deve se desculpar agora. Satella se recusa e avança em Arnett com Axel ativado, mas Arnett cria várias imagens após de si mesma, confundindo Satella, e acaba derrotando novamente. Depois, ela dá a Satella uma última chance de se render, mas quando Satella ainda se recusa, ela a corta no peito, expondo seus seios para vocês, homens cultos que estão assistindo, e diz a Creel e a tia que já deu. Ao ouvir isso, a tia dá a Satella uma última chance de se desculpar por seu desrespeito para que possam levá-la ao centro de recuperação para tratamento. Mas mesmo à beira da inconsciência, Satella ainda se recusa a admitir a derrota. Enfurecida, a tia ordena a Creel e Arnett que destruam as estigmas de Satella, mas elas têm medo de serem expulsas da escola se os superiores descobrirem. Enquanto a tia as convence a obedecê-la, Satella desmaia e recorda uma memória de seu passado, quando sua versão mais jovem e sua mãe doente chegaram pela primeira vez à mansão da família. Acontece que Satella era uma criança ilegítima, fruto de um caso entre sua mãe e o chefe da rica família.
Então, quando se apresentaram à esposa legítima, ela nunca os aceitou como família. Após a introdução constrangedora, os meio-irmãos de Satella, Violet e um garoto mimado chamado Louis aparecem para se apresentar. Mas enquanto Violet continua gentil, Louis se recusa a aceitar Satella como sua irmã. Com o tempo, Louis começou a maltratar a pobre Satella no quintal. Mas quando Violet descobriu, tentou repreendê-lo, apenas para perceber que sua mãe já havia dito ao garoto para tratar Satella como se fosse sua boneca. Violet imediatamente confrontou sua mãe por fazer isso, mas a mulher amarga disse que nunca aceitaria Satella. Naquela noite, Louis entrou no quarto de Satella e começou a tocar suas partes sensíveis. No dia seguinte, Satella implorou à mãe para que elas vivessem em outro lugar, mas sua mãe doente e estúpida a atacou por tentar dificultar sua vida e a rejeitou. Alguns anos depois, Violet finalmente pega Louis em sua cama com Satella, então ela dá um tapa nele e educadamente aconselha Satella a deixar a casa no dia seguinte. No entanto, antes que ela possa fazer isso, Satella descobre que sua mãe foi hospitalizada, então ela corre para a UTI. Lá, Satella implora à mãe para não morrer ainda, mas sua mãe apenas pede desculpas por colocar sua vida em risco por causa de seus próprios erros, avisa a nunca admitir derrota para ninguém novamente e morre logo em seguida. De volta ao presente, Satella se levanta, movida por pura força de vontade e a convicção de nunca perder, e convoca as asas de luz de Hannah em suas costas, deixando a tia e as outras duas em choque. Em segundos, Satella ataca Arnett com Double XL e a joga contra a parede, chocando ainda mais a tia. Enquanto Creel está distraída, Hannah a acerta no estômago, ativa sua arma de vazio e a ataca. Enquanto isso, Arnett tenta lutar contra Satella com seu Double Axel. Mas para sua surpresa, Satella faz Triple Axels, confundindo-a, e a derruba em um segundo antes de desmaiar. Nesse momento, Creel continua lutando contra Hannah com Tempest Turn, mas Hannah ativa suas asas de luz, cria 4 clones de si mesma e derruba cada um dos clones de Creel com sua técnica de soco final. Imediatamente ela cospe sangue, sinalizando que se esforçou demais e vai verificar Satella, que estava acordando. Percebendo que estão no limite, a tia decide acabar com elas. Mas ao ativar sua arma do vazio, Arnett e Creel se recuperam e pedem para que ela deixe que cuidem delas. Nesse momento, Chiffon aparece e ordena que parem a batalha, mas Arnett ignora a ordem e avança contra Satella e Hannah. Chiffon então usa sua habilidade de ilusão para se teleportar atrás de a tia e derrubá-la, deixando a tia e Creel em choque. Com a batalha encerrada, Chiffon pede a Satella que leve Kazuya ao centro de recuperação, mas Hannah fica inquieta e tenta levá-lo. Mais tarde naquela noite, enquanto Chiffon nada com Elizabeth, a terceira ano mais bem classificada da academia, ela lembra que Satella é muito mais forte que uma aluna comum do 4º ano. Ela aconselha Elizabeth a resolver as coisas com Satella de forma amigável, em vez de usar força bruta, e informa que a diretora, Margaret, disse que algo perigoso está chegando, mas Elizabeth permanece em silêncio. Mais tarde naquela noite, Kazuya acorda na enfermaria e encontra Satella e Hannah ao seu lado, preocupadas. Ele tenta se desculpar por ter se envolvido, mesmo sabendo que pouco poderia fazer, mas em vez de agradecê-lo por tentar salvá-la, Satella o critica por arriscar sua vida por ela. Irritada, Hannah diz a Satella que Kazuya só pulou para salvá-la e que ela não deveria ser tão dura com ele, mas em vez de se desculpar, Satella sai. Depois, Hannah começa a admirar Kazuya por ser seu herói e até jura que um dia estará ligada a ele por amor e batismo. Do lado de fora, Satella condena o que fez, apesar de estar genuinamente feliz que Kazuya tentou salvá-la e deseja ter lidado com as coisas de forma diferente. No dia seguinte, durante o almoço, Hiragi e Arthur informam Kazuya que o baile da academia acontecerá em alguns dias, acrescentando que é um evento para os alunos relaxarem e para os parceiros aprofundarem seu afeto. Eles então contam a Kazuya sobre o concurso de beleza, onde os alunos votam na vencedora e a coroam como Rainha Pandora do ano, e acrescentam que Elizabeth ganhou o título no ano anterior. Ao ouvir isso, Kazuya vê Elizabeth sentada à sua frente e sorri, mas para sua surpresa, Elizabeth sorri de volta e sai com seu limitador. Momentos depois, enquanto relaxa na piscina com seus colegas, Elizabeth ordena a Atia, Creel e Arnett que deixarão Satella em paz, pois está reconhecendo a força de Satella em preparação para o que está por vir. Naturalmente, o trio protesta, mas para não ir contra as ordens de Elizabeth, a tia decide pessoalmente aplicar a punição em Satella, intimidando-a. Enquanto isso, Satella se apressa para encontrar Kazuya e se desculpar pela noite anterior. Mas ao chegar na cafeteria, encontra Hannah convidando Kazuya para o baile e fica para escutar. Com Kazuya em choque, Hannah pergunta se ele já convidou Satella. Mas quando ele diz que não, ela pega sua mão e pede que ele vá com ela. Nesse momento, Satella aparece, fazendo Arthur e Hiragi saírem, e Shaile diz a Hannah que ela e Kazuya irão ao baile juntos. Hannah imediatamente responde, e depois critica Satella por ser completamente alheia. Mas antes que outra briga comece, Kazuya diz a Hannah que irá sair com Satella.
Ao ouvir isso, Hana admite a derrota, mas diz a Kazuya que ainda não desistiu dele, e o beija só para provocar Satella. Na noite do baile, enquanto escolhe uma roupa, Satella se lembra de Hana dando um selinho em Kazuya, e fica muito ciumenta. Enquanto continua se vestindo, Kazuya bate na porta e Satella corre para abri-la, apenas para tropeçar nele. Enquanto caem, Kazuya acidentalmente agarra seu melão maduro. Garoto. Mas, quase instantaneamente, eles se soltam. Nesse momento, a tia aparece e se apresenta. Quando o evento começa, Yumi e Elise relaxam em um dos andares superiores e perguntam a Chiffon, que está perto delas, se a diretora Margaret virá. Chiffon diz que ainda não a viu, e Yumi comenta que provavelmente é porque ela está ocupada em reuniões importantes para discutir as vibrações dimensionais incomuns que têm ocorrido sem parar recentemente. Como ainda não foi dada nenhuma informação útil sobre a natureza delas, Yumei pede a Sifan e sua assistente que aproveitem a noite, e Sifan promete fazer isso. Enquanto isso, a tia diz a Satella que a desafia para outra briga. Mas assim que Kazuya se coloca entre elas, pensando que a tia queria lutar de novo, a tia ri e revela que está apenas desafiando Satella para um concurso envolvendo a rainha Pandora. Com Kazuya e Satella em choque, a tia revela seu traje de empregada sedutora. Uau, linda! E diz a Satella que quem receber mais votos entre elas ganha. Com isso, Satella aceita o desafio, exibindo seus melões, e a tia sai envergonhada. Não muito depois, o concurso de beleza começa, e Ganesa é a primeira a ser chamada ao palco. Depois de exibir suas curvas para os garotos, Mia B é chamada e faz o mesmo. Enquanto isso, Satella fica nervosa e diz a Kazuya que não pode subir ao palco. Kazuya tenta animá-la, mas Hana aparece quase sem roupa, exibe suas curvas e pergunta por que Satella está participando de uma competição tão vulgar. Depois que Kazuya explica tudo, Hana exibe suas curvas para Octia ao chegar para intimidar Satella, e lembra que a honra de uma Pandora é também a honra de seu limitador, e sobe ao palco. Quando Hana termina de mostrar suas curvas, o apresentador chama Satella para se exibir. Graças aos seus grandes atributos, os garotos torcem por ela, e Satella sai correndo do palco, envergonhada. Logo depois, o apresentador chama a campeã defensora, Elizabeth, que se apresenta graciosamente ao público. Após o concurso, começa a dança lenta. Kazuya dança feliz com sua rainha Satella e agradece por participar do concurso de beleza. Dominada pelas emoções, Satella está prestes a sugerir que batize Kazuya, mas o apresentador estraga o clima chamando todos para ouvir os resultados do concurso. Enquanto Hana abraça Kazuya para comemorar, o apresentador anuncia a tia como a segunda colocada e Elizabeth como a primeira, chocando a todos. Com a expectativa no auge, o apresentador anuncia Satella como a vencedora do concurso com um número impressionante de votos, deixando Satella e Kazuya atordoados. Logo, aquelas garotas puxam Satella da multidão e a levam para se vestir. Segundos depois, Satella aparece no palco usando lingerie transparente que expõe seus atributos e o bumbum para os fãs inconsoláveis. Quando percebe o que está acontecendo, ela se encolhe de vergonha. Ao ver isso, Kazuya fica tão irritado com quem fez isso que lança uma área congelante em todo o local, imobilizando todos, pega Satella do palco e sai correndo com ela. Na semana seguinte, a Pandora mais forte da filial leste da academia, Cassie, participa de uma simulação de batalha ao lado de seu limitador contra duas novas e as derrota facilmente. De volta à academia de Kazuya, Satella fica distante, pensando em Kazuya porque sente falta dele, até que Hana aparece e pergunta se ela estava pensando nele. Envergonhada, Satella nega, mas Hana diz que é óbvio, está estampado em seu rosto. Depois de um papo casual, Margaret diz a Kazuya que Cassie é uma das Pandoras que herdou o estigma de sua irmã após sua morte para salvar a todos, por isso ela fica tão nervosa perto dele. E Cassie, humildemente, agradece a Kazuya em nome de sua irmã, Kazuha. Mas enquanto continuam a conversa, Cassie diz que vai se aposentar em breve e passar o estigma de Kazuya para alguém digno. Confuso, Kazuya pergunta por quê, e ela, nervosa, diz que é porque quer realizar seu sonho de infância de se tornar escritora. Mais tarde naquela noite, enquanto Margaret e Kazuya voltam para a academia, Margaret expressa sua tristeza pela decisão de Cassie. Quando Kazuya pergunta o porquê, ela explica que Kazuya era uma Pandora que abrigava mais de 20 estigmas em seu corpo, tornando-a incrivelmente poderosa. No ramo leste, seu instrutor pergunta por que ela insiste em desistir bem antes de se formar. No começo, Cassie culpa o pai por fazê-la se inscrever para avançar em sua carreira política.
Mas depois de suavizar as coisas, admite que é porque não tem coragem de lutar contra novatos de verdade. Chocada, a instrutora pede que ela explique melhor, e Cassie basicamente diz que lhe falta aquele coração de ferro e a vontade de se opor a qualquer ameaça. Explicando mais, ela narra sua luta com Satella de 1 ano atrás, afirmando que foi o evento que confirmou sua covardia. Naquele dia, quando Cassie encontrou Satella em cima do corpo inconsciente de seu limitador, atacou Satella ferozmente e a derrotou facilmente. No entanto, mesmo após a batalha, Satella se recusou a se curvar, e isso fez Cassie perceber que Satella tinha algo que lhe faltava: coragem. E Kazuya percebe que isso deve ser o motivo de Satella sempre parecer com sua irmã. Ao mesmo tempo, o alarme da Academia Leste é ativado, sinalizando um ataque nova. Quase imediatamente, várias Pandoras e Limitadores são instruídos a trocar para seus trajes de combate e se reunir no auditório para uma reunião. Lá, o comandante diz que eles enfrentam 4 novas tipo S e transmite uma imagem ao vivo da batalha, com Margaret, Yumi e Elise assistindo da outra academia. Ao perceber que armas militares convencionais não funcionam, o comandante ordena que todas as Pandoras e Limiters, incluindo Cassie, sejam enviadas ao campo de batalha. Antes que Kazuya responda, Arthur diz que ele e Ganesha vão destruí-los. Quando Hiradi diz que isso não é possível, já que Ganesha é do 2º ano, Arthur responde que o comandante da Academia Oriental mobilizou graduandos também. 1 hora depois, enquanto as 4 novas avançam pela cidade, o comandante posiciona iscas, strikers e finishers para esperar seu sinal. Assim que o sinal chega, as iscas atacam um mecha nova para que os strikers possam subir. Para se defender, a nova libera uma área congelante, mas os limiters a neutralizam, permitindo que os strikers ataquem e destruam o protetor do núcleo. Com o núcleo exposto, Cassie, a finisher principal, ativa o quadrúplo Excel e corre em direção ao núcleo para destruí-lo. Mas a nova a derruba antes que ela consiga. Infelizmente, quando estão prestes a repetir o padrão de ataque, a nova concentra uma enorme quantidade de energia em seu núcleo. Então, ela dispara um devastador raio de plasma que obliterou toda a tropa, deixando Margaret, o comandante e vários outros em choque. Após isso, Margaret recebe ordens do HQ para mobilizar reforços de sua academia. Ao ouvir isso, Satella volta para seu dormitório, irritada. Mas no caminho, ela para e escuta Arthur perguntar a Kazuya se ele vai se juntar a ela e lutar se as novas atacarem, mesmo que ela ainda não o tenha batizado. Em resposta, Kazuya diz a Arthur que vai lutar com Satella porque ela é especial. Quando perguntado por que ele acha isso, ele diz que viu Kazuha e Satella na primeira vez que a viu, e acrescenta que acabou de descobrir que Satella herdou 6 dos estigmas de sua irmã. Com isso, Hiragi e Arthur perguntam se Kazuya está se juntando a Satella porque ela se parece com sua irmã. Mas antes que ele possa responder, Satella sai. De volta ao campo de batalha, Cassie observa seus colegas se contorcerem de dor, muitos deles sem um membro ou sangrando muito, e congela em choque. Nesse momento, a nova a agarra com seus tentáculos, a coloca em seu corpo, junto com alguns outros sobreviventes, rasga suas roupas e começa a absorvê-los. Como último recurso, Cassie ativa o quadrúplo Excel para escapar, mas não funciona, pois a nova a absorve com sucesso. De volta à academia de Kazuya, Satella chega em seu quarto, ofegante e chorando, com medo de que Kazuya a tenha escolhido apenas para substituir sua irmã, não como parceira. Momentos depois, Yumi, Elisa e Margaret se reúnem na sala de controle para analisar as estranhas ações das novas desde que chegaram. Enquanto brainstormam possíveis razões, um alerta em seus sistemas de repente apita, sinalizando que as assinaturas de energia das 4 novas desapareceram. Enquanto isso, Satella está em seu banheiro pensando no que ouviu Kazuya dizer mais cedo, quando o alarme da escola dispara, alertando todos os alunos do campus. Acontece que as 4 novas acabaram de aparecer na academia e estão tentando cercá-la, percebendo que o ataque à Academia Oriental foi apenas uma distração. Yuemei, Elise e Margaret imediatamente analisam os padrões de movimento das novas e descobrem que estão na filial da academia em busca de algo. Sabendo disso, informam todas as Pandoras e Limiters no campus para equiparem suas armaduras de combate e se reunirem na conferência para um briefing de missão. Lá, Yumi atualiza todos sobre a situação, diz que muitas de suas Pandoras estão na Academia Oriental dando suporte, e acrescenta que reorganizará as que restam para defender cada portão. Dito isso, ela instrui os alunos do 2º ano e seus limiters a permanecerem em espera por enquanto, e dispensa todos. Logo após a reunião, Kazuya se aproxima de Satella e a incentiva a segui-lo para a sala de espera, mas Satella o rejeita friamente e se afasta. Quando Kazuya tenta chamá-la de volta, Hana aparece, agarra seu braço e diz a Satella que ela se juntará a Kazuya em vez disso, fazendo Satella parar.
Justo quando ela está prestes a continuar andando, Hana diz que finalmente perdeu a batalha por Kazuya e a incentiva a admitir isso. Incapaz de fazê-lo, Satella se vira e as duas ativam suas armas do vazio para uma rápida briga por Kazuya. Ao se lançarem uma contra a outra, Kazuya as interrompe, critica-as por serem tão imaturas em uma situação tão grave e diz a Satella que sua irmã era tão teimosa quanto ela, fazendo ambas se acalmarem. Enquanto isso, os pelotões de Yumei e Elisa chegam ao campo de batalha em Hanvis, cada um focando em uma nova e correndo para emboscá-la. Assim que o esquadrão de Elisa se aproxima o suficiente, ela ativa sua arma do vazio, mas, para sua surpresa, a nova as vê rapidamente e solta todas as Pandoras que absorveu de volta na Academia Oriental, incluindo Cassie. Só que desta vez, cada uma delas tem um enorme estigma no peito e nas costas que controla seus corpos e as obriga a fazer a vontade da nova. Depois de se materializarem, as Pandoras rebeldes ativam o Double Excel e começam a correr em direção aos portões da academia. Mas Elise ordena que seu esquadrão as impeça, enquanto ela e alguns outros cuidam da nova que a soltou. Enquanto trabalha nisso, Yumi descobre sobre a situação de Elise pelo rádio e é incentivada a ajudá-la se puder. Nesse momento, seus Strikers expõem o núcleo da nova, com a qual estão lutando, então ela desliga e destrói o núcleo da nova ela mesma. Enquanto isso, Miebe e alguns outros alunos do segundo ano estão na porta leste da academia, defendendo-a, quando as Pandoras rebeldes de repente passam como manteiga. Percebendo que estão realmente atrás do que está dentro do nucleotídeo da academia, Margaret ordena que todos os terceiros anos que estão defendendo os outros portões se dirijam imediatamente à porta leste, e então lhes diz como identificar aquelas Pandoras rebeldes quando chegarem. Ao ouvir isso, Satella e Hana ignoram os avisos de Kazuya e correm para o portão. No portão leste, as Pandoras rebeldes ativam suas armas e avançam em direção a Miyabi e os outros, mas Miyabi não deixa elas passarem tão facilmente. Ela ativa suas adagas guiadas e as ataca, mas as Pandoras rebeldes a arremessam contra a parede com uma explosão poderosa e continuam correndo em direção à câmara interna. Enquanto isso, Kazuya agarra Satella, se recusando a soltar, e pergunta por que ela está sendo tão cruel com ele. Nervosa, Satella diz que não é uma substituta para sua irmã, fazendo Kazuya perceber que ela ouviu sua conversa com Arthur e Hiragi mais cedo. Infelizmente, quando ele está prestes a se explicar, a sala de controle ordena que Ganesa, Satella e Hana, junto com seus limitadores, se reportem ao nucleotídeo, e eles começam a se mover. Lá, Margaret pega o elevador com eles até o nível mais baixo da instalação e diz que, enquanto fazem um tour, devem proteger o nucleotídeo a todo custo. Logo, eles chegam em frente a duas grandes portas, e Margaret diz que as Pandoras rebeldes estão atrás do corpo sagrado escondido além das portas. Dito isso, ela abre a porta, entra, fecha e observa o corpo feminino brilhante com cabelo branco suspenso em um pod de estase. Ainda do lado de fora, Satella explica a todos que o corpo sagrado é o resto de uma pessoa chamada Maria, que supostamente deu à luz as Pandoras. É então revelado que a humanidade produziu em massa os estigmas que residiam no corpo e os transplantou em mulheres para criar as Pandoras. Enquanto Margaret continua olhando, as Pandoras rebeldes invadem com sucesso o nucleotídeo e descem de elevador até o nível delas. Ao ver isso, o controle imediatamente coloca todo o sistema do subsolo da instalação em lockdown, mas quando as Pandoras rebeldes, ágeis, evitam as medidas de segurança, eles redirecionam todas as Pandoras para uma única sala chamada Área C e as prendem lá. Depois, o controle enche toda a sala com gás sonífero para neutralizá-las. Inicialmente o plano funciona, mas no último minuto, os estigmas nos peitos das Pandoras rebeldes brilham em vermelho, fazem um buraco em uma das portas e as direcionam a continuar avançando. Ao ver isso, o controle avisa Margaret e os outros alunos que guardam o subsolo sobre o que está por vir, para que hajam de acordo. Do lado de fora, enquanto Elise luta para se defender dos tentáculos da nova inimiga, Yumi aparece para ajudá-la. Enquanto isso, Margaret volta para a sala de controle e descobre que as Pandoras ainda estão avançando em direção à sala de preservação onde os restos de Maria estão sendo mantidos e estão se aproximando rapidamente de Atia, Ingrid, Krell e Arnett. Assustada, ela localiza todas as Pandoras no subsolo, incluindo o grupo de Satella, informa que as novas estão atrás dos restos de Maria, embora não saibam porquê, e implora para que protejam os restos de Maria para que não caiam nas mãos da nova, ou a humanidade estará condenada. Ao ouvir isso, Satella rapidamente percebe que estão em uma zona segura, já que os alunos do terceiro ano estão acima delas, e aconselha que todos se protejam e protejam os restos também. Assim que termina de falar, Kinessa e Hana olham para Satella como se ela fosse um fantasma, e dizem que ela tem falado demais ultimamente, deixando Satella um pouco envergonhada. Ao mesmo tempo, Arnett, Krell, Atia e Ingrid ativam suas armas do vazio e posicionam seus limitadores atrás delas enquanto esperam as Pandoras rebeldes aparecerem. Assim que elas aparecem, as Pandoras rebeldes ativam o Excel para escapar, mas os limitadores imediatamente criam uma área congelante para imobilizá-las.
Segundos depois, as Pandoras rebeldes quebram a área congelante e eliminam os limitadores usando seus estigmas. Ao ver isso, a tia e os outros atacam imediatamente, mas enquanto conseguem segurar algumas, duas Pandoras rebeldes passam por elas. Assustadas, elas consideram perseguir as que escaparam, mas Margaret ordena que mantenham as que estão lutando à distância, pois atualmente há outras Pandoras protegendo a área. Logo, ambas as Pandoras rebeldes encontram Elizabeth e seu limitador na frente e imediatamente criam uma área congelante para segurá-la. Assim que seu limitador neutraliza a área com seu congelamento, Elizabeth ataca o grande cristal de estigma no peito da primeira, com um feixe de plasma e a derruba. Depois, ela informa a Margaret que destruir o estigma em seus peitos reverte seus corpos corrompidos para sua forma humana sem matá-las, e o controle imediatamente retransmite essa informação para todas as outras Pandoras, exceto o grupo de Satella. Com isso, Ingrid e as outras duas começam a atacar e destruir os cristais de estigma nos peitos de suas inimigas até que todas voltem à sua forma humana. Enquanto isso, quando Elizabeth está prestes a neutralizar a segunda Pandora rebelde, a Pandora libera uma enorme explosão de energia e derrete o chão para chegar ao nível mais baixo onde está o grupo de Satella. Enquanto apunhala o ombro de Hannah e a prende à parede, Satella e Kazuya reconhecem imediatamente que ela é Cassie. Nesse momento, Hannah ativa sua arma do vazio, destrói os tentáculos de Cassie e a empurra para longe. Imediatamente depois, Cassie regenera seu tentáculo destruído, ativa Double Axel e tenta escapar. Mas Hannah e Satella a perseguem com Axel também. Como não consegue usar Excel, Ganesha tenta lutar contra Cassie com suas armas do vazio. Mas assim que Cassie a supera e a ataca, Hannah recebe o golpe e tenta segurar Cassie. Nesse momento, Cassie prende Hannah em sua área congelante, mas Kazuya a neutraliza com seu congelamento e a salva. Irritada, Cassie usa congelamento novamente e avança em direção a Kazuya. Satella imediatamente pula na frente para salvar seu namorado, mas Cassie a empurra. Kazuya então tenta ajudar Satella, mas ela o rejeita friamente por causa de suas desavenças, e decide enfrentar Cassie sozinha. Ela ativa Double Axel e avança em direção a Cassie, mas Cassie supera sua velocidade e a corta várias vezes. Depois, Cassie se dirige à sala de preservação, mas quando Satella agarra sua perna, ela apunhala Satella nas costas. Desesperada, Satella ativa as asas de luz de Hannah e o giro tempestuoso, e apunhala o estigma no peito de Cassie, mas não o destrói. Após o ataque, Cassie recupera parte de si e diz algo que surpreende Satella e Kazuya. Mas antes que entendam o que está acontecendo, o estigma do peito aparece de novo e ela recupera o controle do corpo. Vendo isso, Satella se entrega e ataca Cassie com um ultimate de duplo Axel. Quando Cassie desvia do ataque, ela ativa o Triple XL e ataca Cassie. Mas novamente, Cassie evolui para quádruplo X, ele e arremessa Satella contra a parede. Felizmente, quando está prestes a acabar com ela, Kazuya a imobiliza com seu congelamento e usa Talk no jutsu para alcançar a mente de Cassie. Isso funciona, pois Cassie lembra de sua primeira memória juntas e volta a si, mas não dura muito, pois seu estigma do peito tenta dominar de novo. Quando Kazuya intensifica seu congelamento para sobrepujar o estigma, Satella diz para ele parar, afirmando que não precisa dele, mas ele responde que não se importa, pois quer protegê-la como parceira, não como substituta da irmã. Ao ouvir isso, Satella tem uma epifania e percebe que, qualquer que seja a razão de Kazuya escolher, o fato é que ela nunca teria conhecido ele ou tido um parceiro se ele não tivesse entrado em sua vida. Essa realização provoca uma reação emocional tão forte que ela volta a si e lentamente supera Cassie. Nesse momento, Cassie arremessa Kazuya contra a parede e ataca Satella. No entanto, no último minuto, Cassie recupera parte de sua humanidade e luta contra o estigma do peito, fazendo-a querer assassinar pessoas. Enquanto o estigma luta de volta, Cassie se contorce de dor, derramando lágrimas de sangue e implora a Satella para salvá-la de si mesma, apenas para se transformar em uma bomba relógio. Voltando ao andar de cima, enquanto a tia e os outros se aproximam de Elizabeth, a primeira Pandora rebelde que ela derrubou, de repente, se levanta, ainda sob o controle do estigma, e se abre caminho para a sala de preservação. Ao se aproximar do pódio de estase de Maria, Siofim e sua vice-presidente chegam com seus limitadores, totalmente equipadas para detê-la. Do lado de fora, quando Cassie finalmente explode, Ganesha se coloca na frente de Satella e recebe a explosão. Após a explosão, Satella vê Ganesha na sua frente, com seu braço direito caindo, e fica chocada ao vê-la cair e sangrar. Arthur corre imediatamente até sua amada Pandora, gritando, e exige saber por que ela protegeu Satella. Quando Ganesha diz que estava apenas cumprindo seu dever, ele a carrega nas costas e tenta levá-la ao centro de recuperação. Mas no caminho, ele tropeça e a solta. Assustado, ele tenta carregá-la novamente, apenas para descobrir que ela não responde mais. Kazuya tenta avisá-lo que Ganesha pode ter ido. Mas enquanto Arthur luta contra ele, Cassie tenta atacar novamente. Desta vez, Satella bloqueia e se vê chorando por Ganesha, o que a deixou estranha, pois eram inimigas juradas.
Enfurecida, ela ultrapassa seus limites como Pandora e eleva seu nível de estigmas a tal ponto que se torna uma nova em forma humana. Vendo isso, Cassie avança contra ela, mas quando Satella bloqueia, ela ativa o quadruple Axel para confundi-la. Para surpresa de todos, não só Satella bloqueou todos os ataques de imagem residual, mas no momento em que Cassie chega perto o suficiente, Satella arremessa contra a parede, bate sua cabeça contra ela, corta seus 2 braços, a prende ao chão e arranca seu estigma do peito. Agora de volta à sua forma humana, Cassie implora a Satella para acabar com ela. Mas quando Satella está prestes a fazer isso, Kazuya a abraça por trás e pede que ela não mate Cassie, especialmente agora que ela voltou ao normal. Ao ouvir isso, Satella hesita por um segundo. Mas enquanto seu estigma tenta dominá-la novamente, ela crava sua arma do vazio no chão, poupando Cassie, e desativa seu poder. Logo depois, o corpo de Ganesha se contorce, sinalizando que ela está viva, e Kazuya e Hana correm para dar os primeiros socorros. Enquanto isso, Cassie pergunta a Satella por que ela não a matou antes, e Satella responde que simplesmente não queria decepcionar Kazuya, pois ele a ensinou pelo que Pandoras como elas devem viver, deixando Cassie confusa. Não muito depois, Elizabeth, Ingrid e os outros correm até lá, percebem que o grupo de Satella já lidou com a ameaça e os elogiam. Dentro da sala de preservação, Chiffon e seus parceiros derrubam a outra Pandora rebelde e celebram sua vitória um pouco cedo demais, sem perceber que o estigma do peito da Pandora ainda está piscando. Do lado de fora da academia, enquanto Yumei e Elise estão prestes a destruir a última nova, ela desaparece de repente, apenas para aparecer dentro da sala de preservação alguns segundos depois, deixando todos em choque. Sem hesitar, Margaret avisa a todos lá dentro e pede que protejam os restos de Maria da Nova a qualquer custo. Depois, Siofin, Satella, Hana, a tia e todas as outras Pandoras presentes, junto com seus limitadores, se aproximam da Nova e ativam suas armas do vazio. No entanto, assim que estão prestes a sair, a mão esquerda de Satella começa a brilhar em vermelho. Antes que ela perceba o que está acontecendo, o brilho se espalha por seu corpo e um enorme cristal de estigma aparece de seu peito, fazendo-a gritar. Embora Kazuya corra para ajudá-la, Satella se transforma em uma nova sem consciência e lança congelamento em todos ali, imobilizando-os. Depois disso, a nova continua lentamente em direção ao pod de estase de Maria e estende seus tentáculos para destruí-lo. Impedindo isso, Elizabeth e as outras Pandoras ativam o modo Pandora, conseguindo se mover no campo de congelamento e se preparar para outra batalha. Infelizmente, Satella cria um campo de congelamento ainda mais forte que as forças a sair do modo Pandora e as imobiliza, dando tempo ao Nova para alcançar os restos de Maria. Nesse momento, o subconsciente de Satella clama por ajuda a Kazuya. Por algum motivo, Kazuya a ouve, neutraliza o campo de congelamento de Satella com o dele e fala em sua mente, pedindo que ela se lembre de quem é. Graças à conexão deles, o subconsciente de Satella ouve Kazuya e corre lentamente em direção à luz em sua mente. No caminho, ela vê Kazuya, que pede que ela proteja aqueles que são especiais para ela com a estigmata que recebeu. Nesse momento, Satella libera uma enorme explosão de energia enquanto gradualmente recupera o controle de seu corpo. Enquanto ela se recupera, Kazuya evolui seu campo de congelamento para um conjunto de barras Eren, que conecta os limitadores às Pandoras e repõe lentamente a força de todos. Quando estão de volta à força total, as Pandoras atacam o Nova, cortam todos os tentáculos, expõem seu núcleo e forçam-no a se deitar. Depois, Satella atinge o núcleo com sua arma do vazio, destruindo Nova, e finalmente completa a missão. No final, quando Satella tenta dizer a Kazuya que viu Kazuha em seu subconsciente, ela acidentalmente cai sobre ele. Seus seios ficam à mostra e ela grita de vergonha ao descobrir. Com o sol nascendo, os heróis e heroínas voltam à superfície e Cassie e seu instrutor retornam à Academia Oriental. No caminho, Cassie diz ao instrutor que mudou de ideia e continuará sendo uma Pandora. Chocado, o instrutor pergunta por quê, e ela explica que finalmente aprendeu a viver como uma Pandora. De volta ao chão, Hana e Hiragi pegam Kazuya e o levam até o quarto de Ganesha, apenas para encontrar Satella já lá, cuidando dela. Enquanto Ganesha chama Satella por quebrar o personagem, Satella agradece timidamente por salvá-la, diz a Kazuya para ir ao seu quarto naquela noite e se afasta. Ao anoitecer, Kazuya visita o quarto de Satella com Hana, apenas para encontrá-la no chão, com seus seios e bolo à mostra, enquanto procura algo para vestir. Convencida de que isso foi planejado, Hana também se despede e exibe seus seios e bumbum de chocolate, então Kazuya a escolhe em vez disso. Isso nos leva ao final do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Kazuya e sua amada Satella? Os Novas vão atacar novamente? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de animes como este, assista a este vídeo em vez disso.